This call is now being recorded. Olá, seja bem-vindo à aula 8 do curso de Ciências Humanas do Pré-IFMG da plataforma Mais IFMG. Sou o professor Bruno Resk, sou professor de Geografia. Eu tenho formação pela UFV, graduação e mestrado, e estou no Instituto Federal de Minas Gerais desde 2012, trabalhando sempre com as disciplinas de Geografia. Bom, hoje falaremos um pouco sobre o tema industrialização dentro dessa área de ciências humanas do pré-IFMG, referente à aula número 8. Bom, o que a gente vai discutir aqui agora é indústria e espaço geográfico, tá? As origens da Revolução Industrial, as etapas do que nós chamamos de Revolução Industrial e como a indústria ela pode afetar e como ela é distribuída no espaço geográfico. Mas, primeiramente, você tem que parar para pensar o que é uma indústria, né? Se você for parar para pensar, parar para observar o nosso entorno, né? Nós vivemos cheio de objetos, né? Caneta, livro, roupas, alimentos. Todos esses produtos são fabricados, né? São produzidos para atender alguma demanda nossa. E essas indústrias, esses produtos, né, eles derivam de uma matéria-prima. Então, a indústria nada mais é do que uma atividade humana que consegue extrair uma determinada matéria-prima, transformar essa matéria-prima em produtos que vão atender algumas necessidades humanas. Tá? Ao longo de toda a história, né, ao longo de toda evolução da história humana, nós desenvolvemos essa capacidade de alterar o meio ambiente para extrair as matérias-primas, para extrair e transformar esse meio ambiente e atender as nossas demandas. Demanda por moradia, demanda por alimento, demanda por energia, tá? E demanda por uma infinidade de produtos. Tá? E a transformação desses produtos, né, a fabricação dessas ferramentas, desses produtos, né, sofreu várias mudanças ao longo da história. Tá? Por exemplo, os artesãos no período feudal, né, e até os industriais os trabalhadores, né, os programadores de uma indústria de software, por exemplo, dessas gigantes plataformas de internet que nós temos hoje. Então, isso tudo vem evoluindo ao longo do tempo, ao longo de toda a história humana e, consequentemente, toda atividade industrial ela tem essa capacidade de alterar o espaço e alterar a dinâmica social da humanidade. Mas a gente já parou para pensar como que as indústrias são localizadas no espaço geográfico? Por que em Ponte Nova existe uma série de indústrias, em Belo Horizonte existe uma série de indústrias? A localização das indústrias, elas não ocorrem de forma aleatória, tá? A definição da instalação de determinadas indústrias em determinados locais acontece de forma racional, tá? E o nome que a gente dá para isso, tá? Nós chamamos de fatores locacionais. O que são fatores locacionais, né? São alguns elementos, são algumas características, né, que vai determinar a localização de uma determinada indústria num determinado local. Isso pode variar. Quais são esses fatores? Né? Pode ser o capital, pode ser fontes de energia, mão de obra, matéria-prima, mercado consumidor e meio de transporte. Tá? Por exemplo, o capital, evidentemente, né, para você instalar uma determinada indústria, você precisa de dinheiro, você precisa de capital, né, de investimento, né, para você ter as condições materiais para construir aquele empreendimento. Tá? Você precisa de fontes de energia. Tá? Uma determinada região você tem que, para oferecer um parque industrial, para construir um parque industrial, evidentemente você precisa de uma oferta de energia. E aqui eu estou falando de vários tipos de energia, né? Tanto energia elétrica, né, através das redes de transmissão, hidrelétricas, enfim,
até como energia, como petróleo, por exemplo, para movimentar, né, movimentar as máquinas e movimentar os veículos de transporte, tanto de matéria-prima quanto dos produtos, né? Para você, evidentemente, parece que é muito simples, né? Mas para você instalar uma determinada indústria num determinado local, você precisa de matéria-prima e mão de obra, né? Você precisa de gente, mão de obra qualificada, tá? Em diferentes níveis de qualificação para trabalhar, né, na sua indústria. Você precisa de matéria-prima, mercado consumidor, evidentemente, né? Ninguém vai construir uma determinada indústria num determinado local se essa indústria ficar muito longe ou se não tiver mercado consumidor para aquela determinada indústria. Só abrindo parênteses, que a questão da distância, né? Se uma determinada indústria num determinado local ficar muito longe do mercado consumidor. Isso hoje já foi mais ou menos vencido, né, por conta do avanço tecnológico dos meios de transporte, dos meios de comunicação. Por exemplo, hoje, pela internet, você pode comprar facilmente um produto que vem da China, tá, e daqui 10, 15, 20 dias ele chega na sua casa. Então, esse não é o problema é o mercado consumidor. Tá? Algum empresário, algum industrial só vai tomar a decisão de fabricar canetas se existir o mercado consumidor para fabricação de canetas, tá? E os meios de transporte que eu acabei de falar, né, o planeta Terra, o mundo, né, a humanidade a partir do século XVIII, XIX, né? Não, aliás, vamos voltar um pouquinho mais do tempo. Desde o século XVI, né, com as grandes navegações, né, o planeta tem ficado cada vez menor na medida que o ser humano consegue avançar com os meios de transporte cada vez mais eficientes e cada vez mais com capacidade de transportar cada vez mais pessoas, mais mercadorias, e vai interligando, né, o planeta como um todo. Beleza, gente? Então, um primeiro aspecto que a gente tem que levar em consideração para relacionar a indústria e o espaço geográfico, né, a alocação das indústrias, nós chamamos de fatores locacionais, que são esse conjunto de fatores que vai justificar. Pare e pense, eu vou deixar aqui para vocês pensarem um pouco na cidade, no local que você está assistindo esse vídeo, certamente você conhece alguma indústria, né? Pare e pense um pouco quais são as características da sua região que justifica, né, que é favorável para a instalação daquela indústria. Será que é o capital, energia, mão de obra, ou será que são todos esses elementos juntos? Tá ok? Então vamos lá. E ao longo desse processo, né, de industrialização, que a gente vai falar daqui a pouquinho das etapas da Revolução Industrial, nós conseguimos construir, né, diferentes modos de produção. Vamos imaginar, eu tinha durante um longo período de tempo, que nós chamamos de período feudal, do feudalismo, né, a atividade industrial praticamente não existia, né, era atividade artesanal e atividade manufatureira, onde as pessoas, né, cada pessoa, cada artesão, ele dominava todas as etapas da produção daquele determinado produto. Por exemplo, um artesão que fabricava calçados, ele era o dono daquele produto, ele era o dono de todo o conhecimento para produzir aquele produto, tá? Na medida que a Revolução Industrial ela avança, a partir do século XVIII, na Inglaterra, essa história vai mudando um pouco, né, porque começa a ficar bem nítido uma característica que nós chamamos de divisão do trabalho. Então, veja bem, se o artesão lá atrás ele tinha o domínio de todo o processo de fabricação de um determinado produto, com o surgimento das indústrias, tá? Com a revolução industrial, o crescimento das indústrias, esse artesão ele deixa de ser um trabalhador, um artesão que trabalha para si próprio, para ser um operário, para ser um funcionário de uma determinada indústria, e lá dentro da indústria ele já não mais tem o conhecimento de todas as etapas de produção.
Esse fatiamento das etapas de produção de um determinado produto, tá? Nós chamamos isso de taylorismo. Tá? Taylorismo, essa divisão de tarefas, ela implica em criar um ambiente, uma fábrica, onde cada pessoa consegue desenvolver uma determinada função, tá? Uma determinada função, e no final do dia, a produtividade dessa fábrica, a produtividade dessa empresa, ela é muito maior se cada funcionário fizesse todo o processo, tá? Vamos imaginar uma fábrica de calçados mesmo, né? Vamos pegar o exemplo de um calçado, tá? Um artesão, um cara que produziu uma manufatura, o cara que produzia um calçado de forma artesanal, ele dominava, ele era responsável para fazer para cumprir todas as etapas de fabricação desse calçado, tá? Por exemplo, cortar o couro, cortar a sola do sapato, costurar, né, e pintar, enfim. Então, vamos imaginar que ele conseguiria fazer, sei lá, um par de sapato a cada 2 dias. Com o taylorismo, a divisão de tarefa, né, você contrata, sei lá, 10 pessoas, uma pessoa vai ficar responsável só para cortar o couro, outra pessoa só para colar o couro na sola, um outro para fazer o furinho ali para colocar o cadarço, tá? E essa especialização, essa divisão de tarefas, tá? Chega no final do dia, essas 5 pessoas trabalhando de forma individual será capaz de produzir, sei lá, 10 pares de sapato por dia. Vocês entenderam a diferença, né, do trabalho artesanal e do trabalho a partir da divisão de tarefas? E essa primeira divisão de tarefas nós chamamos de taylorismo. Depois, avançando um pouco mais no século XIX, já meados e fim do século XIX, tá? Você tem a criação de um aprimoramento desse sistema de produção, que é o sistema fordista, que é um sistema de linha de produção. A grande diferença, né, o avanço do fordismo é a construção de linhas de produção, onde todos os funcionários eles ficam no mesmo local, e existe uma esteira, né, existe uma linha, uma espécie de uma esteira mesmo, né, onde o funcionário fica parado e o produto fica passando pela sua frente ali, e esses funcionários ali fazendo uma tarefa. Imagina uma fábrica de carros, por exemplo. Então eu sou responsável para colocar o pneu na roda do carro. Então eu fico esperando, o carro passa, eu pego o pneu e coloco ali parafuso, passa o outro e coloco o parafuso e vai embora. Tá? Isso chama modo de fabricação fordista. E esse modo de fabricação fordista tem uma capacidade muito grande, né? A produtividade, a capacidade de produção das fábricas aumentaram assim, de forma substancial. E essa é uma das características, né? Que é a produção em larga escala, o estabelecimento de um volume muito grande de estoque, né? Quando você produz cada vez mais produtos, né, por hora, né, por dia, você consegue diminuir os custos de produção. E aqui você tem duas questões: você diminui o custo de produção, você aumenta a lucratividade, e ao mesmo tempo você diminui os preços para os consumidores. Então você cria um ciclo positivo, né? Você diminui os preços, mais pessoas podem consumir seus produtos e ao mesmo tempo aumenta a sua lucratividade, tá? E esse modo fordista de produção, ele dominou desde o século XIX até o período pós-Segunda Guerra Mundial, do século XX, até mais ou menos 1970, 1980, que esse modelo fordista de produção, ele entra em declínio, ele entra em crise, e o modelo toyotista, né, o toyotismo, que foi criado no Japão, ele é dominante até hoje, né? E a característica do sistema toyotista é o que nós chamamos de produção flexível, né? Agora, se lá no Fordismo você tinha uma linha de produção rígida, né? Uma linha de produção para uma linha de produção para cada modelo de carro, por exemplo, numa indústria automobilística,
No toyotismo, não. Essa linha de produção, ela é flexível, mas flexível em que sentido? Flexível de acordo com a demanda, tá? Então, os trabalhadores, eles assumem várias outras tarefas, tá? Olha que interessante. O trabalhador aqui no sistema fordista, ele era muito limitado, ele era extremamente especializado em apenas uma tarefa. No sistema flexível, no sistema toyotista, esse trabalhador agora ele domina mais tarefas. Então o cara, vamos imaginar numa indústria automotiva, o cara ele é especialista em colocar a roda, mas é especialista em colocar o freio, e colocar o motor do carro. E existe uma alternância de tarefas. Tá? E existe uma especialização de diferentes modelos. Então, isso diminui bastante o custo, né, de produção desses veículos, tá? Desses produtos dentro desse sistema toyotista, e esse sistema ele se torna hegemônico a partir da década de 80, de 1970, 1980, do século 20 e até hoje. Então, fazendo uma revisão, toyotismo, você tem a divisão das tarefas, o fordismo pega essa divisão de tarefas e coloca como principal inovação a linha de produção e uma extrema especialização dos trabalhadores em pequenas tarefas, e o toyotismo, ele rompe com isso daí e vem o que nós chamamos de produção flexível, onde eu tenho uma linha de produção, mas essa linha de produção, ela é flexível, ela é capaz de produzir diferentes produtos ao mesmo tempo, e os trabalhadores também são flexíveis no sentido de dominarem diferentes tarefas de produção. E falando nesses modos de produção, tá, da onde que vem isso? Né? Vem dessa transição, né, do mercantilismo do capitalismo mercantil para o capitalismo industrial, né, o que nós chamamos de revolução industrial, que começa a acontecer no século XVIII, meados do século XVIII, principalmente na Inglaterra. Né? O que é uma revolução industrial? Por que é chamado de revolução industrial? Porque foi um período histórico, né, que os processos de fabricação eles avançaram de forma muito rápida e de forma bastante revolucionária mesmo. Tá? Então, na medida em que novas máquinas, novas tecnologias, novos modos de produção e consequentemente com a ampliação dos mercados consumidores, agora os mercados consumidores não eram mais locais, né, circunscritos ali na sua cidade, na sua aldeia. Agora, com o mercantilismo, né, com as grandes navegações, existiu a possibilidade de você ampliar a venda dos seus produtos para o mundo todo. Tá? Então, a ampliação dos mercados consumidores, a ampliação de áreas como fonte de matéria-prima, tá? E uma série de inovações tecnológicas, tá? Isso tudo junto nós chamamos de revolução industrial, só que a revolução industrial ela é uma revolução contínua, tá? Ela vem acontecendo até hoje. Tá? Então, no primeiro momento da Revolução Industrial, o que marca a primeira Revolução Industrial é o surgimento do motor a vapor e o surgimento do transporte através dos trens, né? O transporte ferroviário e a indústria têxtil. Tá? Então, são essas três características que são a base além da utilização do carvão como matéria-prima, tá? Então, veja bem, primeira revolução industrial, utilização do carvão como matéria-prima, indústria têxtil, o desenvolvimento do sistema ferroviário de transporte, tá? E isso daí é a base, né, dessa revolução, né, da mudança da capacidade de produção do fabril, né, dos produtos. Já no século XIX, meados para o final do século XIX, acontece o que nós chamamos de segunda revolução industrial, que tem como um marco histórico, né, digamos assim, a partir do surgimento, da descoberta do petróleo. Não a descoberta, o petróleo já era conhecido há muito mais tempo, mas a utilização do petróleo como fonte de energia, tá? Que é o motor de combustão. Com a invenção do motor de combustão e a utilização do petróleo como fonte de energia, você cria a indústria automotiva,
que é a base do que nós chamamos de revolução industrial. E o petróleo não é só, não funciona apenas como fonte de energia, né, para gasolina, petróleo, querosene e tal. O petróleo, ele funciona como, você pode derivar inúmeros produtos, né, desde fertilizantes, como plásticos também, enfim, você tem uma nova etapa dessa que nós chamamos de revolução industrial, que é a segunda revolução industrial, que é baseada principalmente na utilização do petróleo como fonte de energia, e você tem também o aprimoramento da indústria do aço, e você tem o início da fusão entre o conhecimento científico e a indústria. Tá? Então, a partir então da revolução do final do século XIX, início do século XX, né, começa essa fusão do conhecimento científico, né, conhecimento científico para aplicação, para descoberta de novos materiais, de novas fontes de energia, tá, de novos produtos, tá, e isso consegue dar uma nova sobrevida à indústria, né, que nós chamamos de segunda revolução industrial. E essa fusão de ciência com tecnologia vai culminar no século XX, o que nós chamamos de terceira revolução industrial, que é que é algo que nós vivemos hoje, que a gente consegue visualizar hoje nas fábricas modernas, tá? Que é a utilização de biomecânica, biomedicina, nanotecnologia e principalmente a robótica, tá? A inteligência artificial e a robótica. É a automação das indústrias. A característica das indústrias a partir do meados do século XX, né, 1960, 70, para cá, é o emprego cada vez mais intenso de robôs, né, de automação, do processo de automação para a fabricação desses produtos, tá? Essa é o que nós chamamos de revolução industrial. Então, veja bem, primeira revolução industrial, carvão e ferrovias. Segunda revolução industrial, aço e petróleo, né? Indústria automotiva. Terceira revolução industrial, você tem a fusão da ciência com a indústria, e a ciência ela é expressa na forma de automação dos robôs, né? Então são aquelas fábricas extremamente modernas, extremamente automatizadas, tá? E então, gente, essa é esse foi um resumo, tá? Bem simples e bem rápido desse capítulo 8, que é o processo, né, histórico de revolução industrial. Quando a gente, de industrialização e espaço, de espaço geográfico. Então, acho que nós conseguimos tratar de forma bem breve cobrir esse universo que nós chamamos de indústria, tá? Que vai desde a transição da manufatura para os produtos industrializados até a industrialização, a indústria automatizada que nós temos hoje em dia, tá? Eu vou ficando por aqui, nos veremos na próxima aula. Abraço.